Então vamos lá, pessoal. Pessoal, nós estamos aqui passando, eu e a Abel, já em dia 2 de janeiro, para agradecer vocês o ano de 2023, né, Abel? Sim, realmente foi um ano extremamente Poxa vida. produtivo, Foi um ano onde vocês nos prestigiaram, fizeram o nosso programa realmente ser o que ele é, né, Piassi? Um sucesso. Cara, como foi bom 2023, Puxa, não? foi um ano bom com tantas entrevistas boas. Né? Lembra uma, Abel, que você colegas gostou? Olha, teve Eu sei que várias. tem várias, mas lembra uma, A que uma. me marcou de verdade foi Doutora Cléo. a doutora Cléo. Interessante. A doutora Cléo realmente, né? ela marcou o meu coração, sabe? Olha, nós tivemos Foi doutora incrível. Cléo, tivemos o cirurgião que fez o transplante do Faustão, doutor Fábio Gaiotto. Tivemos, quem mais nós tivemos? Você lembra? Tivemos a Karina que veio aqui falar. A Karina, que é especialista em dieta sem glúten, sem açúcar, sem não sei o quê, a dieta low carb. Tivemos endocrinologista, tivemos Doutor vários... Marcelo, que falou sobre Futuro, a viagens viagem espaciais, que inclusive ele vai voltar aqui para terminar esse assunto. Tivemos cirurgiões bariátricos aqui, o doutor Denis, doutor Alexandre. Tivemos cirurgiões robóticos, tivemos vários. Vocês, a gente não faz, a gente fala, nós estamos fazendo de improviso, hein? Sim. Nós não estamos aqui com nenhum script, não. Só para agradecer lembrança. vocês. Agradecer vocês o prestígio, o apoio, agradecer o patrocinador. Olha, eu acho que é muito importante, né, Piassi? Realmente a GCA. Obrigado por acreditar em nosso projeto, por estar conosco já há tanto tempo. Tamo junto, hein, GCA? Junto, GCA. 2024, novos lançamentos, muitas novidades. E olha, contamos com vocês e gostaria que vocês aproveitassem as pílulas dos programas de 2023. Vamos fazer uma retrospectiva. Vamos fazer uma retrospectiva. Pessoal, gente, obrigado. Feliz 2024, que vocês sejam abençoados e acompanhem que vocês... o Pod Plus. Que vocês tenham um 2023 cheio de 2024. luz. É verdade. 2023 já foi! Você viu o problema? Que 2024 com muita luz, muita paz, né, Piassi? E com toda terça-feira com esse compromisso, às 8 horas, sempre um episódio Pessoal, ao vivo. estamos juntos. Abelzinho, estamos juntos. Fiquem com Deus. Que Deus 2024 para agora, fiquem com nossa retrospectiva. E como nós reconhecemos AVC? Vamos lá. Bom, aparecimento de qualquer sintoma neurológico súbito. Ou seja, se subitamente aparecer qualquer sintoma neurológico. Por Resumindo, de repente a pessoa começa a ter dificuldade para falar, por exemplo. Dificuldade para falar. A fala é uma função neurológica. Não está conseguindo falar, é um sinal neurológico súbito. De repente, não está conseguindo entender, não está conseguindo expressar a fala. Outro exemplo, a pessoa de repente não consegue mexer um lado do corpo, ou um lado do corpo está fraco. Né? O fato de mexer, ter força nos braços, nas pernas, etc., é função neurológica. E a pessoa pode não conseguir se mexer. Outro exemplo, de repente a pessoa não sente algum lado do corpo. Por exemplo, meu rosto lado direito não estou sentindo. Ou seja, anestesia ou hipoestesia, que é a diminuição da sensibilidade, seja das mãos, seja do rosto, seja da metade do corpo. Ou seja, funções sensitivas, até agora nós falamos, função motora, né? Função da fala, linguagem, né? Outra coisa, esquecimento, de repente uma amnésia. Né? Ou seja, de repente a pessoa para de memorizar. Tudo que você pergunta para a pessoa não se lembra. Então a pessoa fica perguntando a mesma coisa o tempo todo. O que eu comi mesmo? Aí você fala, arroz com feijão, só que ele não memorizou. Aí daqui a pouco ele fala de novo, o que eu comi mesmo? E assim vai repetindo a mesma pergunta o tempo todo. Né? Pode ser sintoma de AVC. Outro sintoma, dificuldade para andar. Né? A marcha, o andar, o caminhar é uma função neurológica. Quando nós não conseguimos andar, é um sintoma de AVC. Outra coisa, coordenação. Tem gente que, não estou conseguindo colocar colher na boca na hora de comer. Função neurológica de coordenação. Deixa cair objeto. Isso, deixa cair objeto, coordenação. Em outras palavras, a tontura. Né? De repente, uma tontura aguda, tudo rodando tal. Pode ser um AVC.
tudo vai depender, os sintomas vão depender onde do cérebro está sendo acometido. É algum sintoma visual, não? Sim, sintoma visual, de repente, um dos olhos para de enxergar, por exemplo. Pode ser sintoma de AVC. Ou algum lugar do campo visual nós paramos de enxergar. Né? Pode ser sintoma de AVC. Ou seja, quando aparece qualquer sintoma neurológico súbito, nós temos que imediatamente procurar hospital. Né? Até que esse problema não é problema somente do Brasil, é problema mundial. Mais ou menos em 2000 eu estava terminando a residência, mais em 2008, né? Os trabalhos sobre recanalização de artéria começaram a surgir, a experiência no mundo inteiro começou a surgir e todos sabiam que a população tinha que ser, nós tínhamos que ensinar a população para reconhecer AVC em casa para poder chegar a tempo para eles se beneficiarem. Então, lá na Inglaterra, eles validaram uma escala. Eles tentaram ensinar a população uma escala para que a população saiba reconhecer AVC. Então, lá na Inglaterra, eles colocaram a sigla FAST, mnemônico. F, né, de face, ou seja, quando desvio de face, uma coisa assim. Desvio de rima bucal, por exemplo. Um lado para de contrair e outro lado puxa, ou seja, a boca puxa para um lado. FAST, né? A de arm, de braço, para ver se consegue levantar os braços. Né? S de speech, ou seja, de fala, quando não consegue falar ou entender a fala. Né? E o T, né, quer dizer, T é de urgência, né, de rapidez, né, de tempo, ou seja, de time. Tempo é cérebro. E aqui no Brasil, nós adaptamos, a Sociedade Brasileira, a Academia Brasileira de Neurologia, etc., eles adaptaram para a sigla SAMU, justamente para lembrar do SAMU e para procurar o SAMU. Isso é importante. E tudo isso está validado. A população memoriza mais fácil. S do que é o SAMU? S é de sorriso, que é o do desvio bucal, da rima. Ou seja, você pede para o paciente sorrir, aí você vê se tem algum lado do rosto que não está contraindo e se a boca desvia para algum lado ou não. Tá? E se o olho consegue fechar ou não, um dos lados. Né? Então, S de sorriso. Né? A de abraço, ou seja, é o arm de abraço. Você pede para ele te abraçar, para levantar os braços para abraçar. Porque tem gente que na hora de levantar o braço, só levanta um lado, por exemplo. E o outro lado está parético, está com perda de força. Não consegue, ou não consegue sustentar o abraço. Né? Ou seja, está com metade do corpo paralisado ou com força diminuída. Então, A é isso. M seria de mensagem, que é o speech, né? Mensagem, ou seja, M seria mensagem se ele consegue transmitir uma mensagem, em outras palavras, falar. Se consegue falar. Ou se consegue entender uma mensagem, se está entendendo o que a gente está falando. Então, M de mensagem. E U do SAMU de urgência. Se tiver alguma coisa disso, vá para o médico. E Edson, tem alguma diferença entre o isquêmico e o hemorrágico que diz respeito ao aparecimento dos sintomas? Os sintomas podem ser idênticos. Então, nós sabemos que acidente vascular cerebral tem dois tipos. O hemorrágico, ou seja, AVC-H de hemorrágico, e o AVCI, né, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. Então, ou o cérebro, ou houve um acidente da vasculatura do cérebro, e sangrou no cérebro, e o hematoma passa a comprimir o cérebro e, em algumas situações, a provocar hipertensão intracraniana, aumento da pressão dentro da cabeça, ou entope algum vaso, e algum lugar do cérebro passa a não receber sangue de uma maneira adequada e perde a função, portanto, daquele lugar. Ou seja, o acidente vascular cerebral ele pode tanto ser isquêmico como hemorrágico. Ambos os tipos de acidente vascular cerebral podem dar sintomas muito semelhantes. Até que, quando o paciente chega no hospital, nós não podemos sair desentupindo, porque o problema pode não ser entupimento, o problema pode ser sangramento. Então, o primeiro pré-requisito é fazer uma imagem no cérebro para nós sabermos se foi hemorrágico ou isquêmico. Ou seja, do ponto de vista clínico,
é difícil diferenciar, a não ser que o paciente tenha tido uma dor de cabeça forte que sugira sangramento. Fora isso, apenas do ponto de vista déficit neurológico, acometimento neurológico, de sintomas neurológicos, força, etc., não conseguimos diferenciar. Interessante, né? Porque o Brasil é um dos países que mais tem câncer de tireoide no mundo. Isso é real? O Japão é o que tem uma incidência maior por conta da radiação que eles sofreram. Um dos fatores de risco para o câncer de tireoide é radiação ionizante. Então, é a exposição à radiação. O japonês foi muito exposto, né, com as bombas, com o acidente nuclear. Aqui no Brasil, a gente teve só o césio em Goiânia, né, aquela vez, e foi muito localizado. Teve um aumento de incidência de câncer naquela população, mas ficou localizado ali. Outras causas ainda está meio discutido, que é o excesso de iodo também. O excesso de iodo inflama a tireoide. Ainda continua o iodo no sal? Não é ainda mais, continua, só que... Mas é obrigatório ainda? Ainda é obrigatório. Ainda é obrigatório. Só que como que começou o iodo no sal? A gente tinha uma alimentação que era distante dos frutos do mar. Eu lembro bem que na minha infância, quando tinha camarão, era festa. Era, papai tá bem de dinheiro porque comprou camarão. Ou você saía num restaurante, o prato de camarão sempre era o mais caro. Hoje não. Hoje a gente come... comida japonesa que tem frutos do mar, o acesso é muito mais. Então a população melhorou a alimentação do ponto de vista de acesso a frutos do mar. A nossa população também mudou, e vocês estão incluídos nisso, a gente toma muito mais cuidado com estética. Então a gente usa creme, tintura de cabelo, protetor solar. Que tem iodo. Tudo isso tem iodo e uma parte é absorvido pela pele. Qual o melhor tratamento para a afta? No local passa alguma coisa? A afta nada mais é do que uma desepitelização da mucosa. É aquele arranhão que a gente teve na perna, que faria uma crosta hemática, que é aquela casquinha, a mucosa não faz. Então fica aquela área branca. Ela demora 10, 15 dias para cicatrizar. Tem um monte de coisa que a gente pode passar, né? Medicamentos à base de corticoide para diminuir basicamente o quadro doloroso. Mas ela é autolimitada. Existem aftas causadas por alteração de pH da boca, não por trauma, né? Então, aquelas pessoas que têm alteração de acidez na boca, por refluxo, por uma série de coisas, ele vai ter mais aftas. Mais aftas. Né? Mas essa afta tem um tempo de vida em torno de 15 dias. A gente via o tumor crescendo a cada visita. Em paralelo, a gente está vendo um aumento da incidência dos tumores malignos de tireoide, sem impacto na sobrevida e na mortalidade. Isso é interessante. Ele é um maligno, um comportamento benigno, sei lá. Eu tenho um diagnóstico, uma linha crescente do diagnóstico dos tumores malignos de tireoide, mas a mortalidade continua lá embaixo, estável, sem aumentar. Por quê, Dorival? Porque o tumor é pouco agressivo, ponto 1. É o papilífero que nós estamos falando. O papilífero é o mais comum. Tá. A gente tem basicamente 3 tipos. O bem diferenciado, o moderadamente diferenciado e o indiferenciado. O bem diferenciado é esse papilífero, ele é um dos mais fáceis de a gente lidar. O moderadamente diferenciado é um chamado de medular. Esse medular, ele tem uma linhagem que é familiar, com alteração cromossômica, e uma linhagem não familiar, esporádico. E a gente tem o indiferenciado, que é extremamente agressivo, muito agressivo. Ele é até considerado o tumor mais agressivo da economia humana, mais até do que o próprio melanoma. Eu lembro na minha época de residência de um paciente com um tumor desse deitado na enfermaria, a gente via o tumor crescendo a cada visita. A gente passava no dia seguinte, a gente via que o tumor estava maior. Só que hoje a gente tem terapias imunoterapias para tirosina quinase, para essas coisas, que está conseguindo manter esses pacientes vivos por mais tempo, com qualidade de vida. Então a gente tem os extremos, tá? O mais comum, o mais frequente é esse papilífero. Tá? Esse é o mais comum. O que está acontecendo? A gente está tendo uma facilidade de acesso ao ultrassom. Um aparelho barato. Agora eu tenho no meu consultório, então quase todo mundo já está tendo o seu ultrassom. Portáteis, né? E você começa a fazer diagnóstico de nódulos que não eram feitos. Okay. Aí eu fiz o diagnóstico, achei um nódulo diferente, vou lá e espeto
coloca uma agulha no nódulo. Veio positivo. Veio positivo, eu tenho que tomar uma atitude, né? Quantos transplantes são feitos no mundo por ano e no Brasil por ano? Olha, mundo. Veja o grau de complexidade. Hein? No planeta, são feitos entre 4.500 e 5.000 transplantes no mundo por ano. Por ano. É pouco. Se você pegar que nós temos 8 bilhões, É pouco. 5.000. O Brasil, são feitos ao redor de 330 a 360 transplantes por ano. Nossa demanda entre 2.500 e 3.000 transplantes. A fila. A fila é uma fila dramática, porque ela é renovada, ou transplanta ou falece. Então a nossa fila, o último registro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que é o que nos fornece esses dados, tudo ela oscila entre 280 a 320 pessoas. Aí você fala, não é tão grande, mas é uma fila que renova, porque ela é trocada. Isso Brasil, Isso Fábio. Brasil. Isso Brasil. Nós estamos falando transplante, por isso que eu falei que é o esporte radical. É o topo de pirâmide de complexidade institucional. A cirurgia é um passo só, é só um tijolinho. Existe uma cadeia de cuidado que, se ela não for seguida, o resultado é impactado. Não adianta operar direito, só. Não adianta. Não adianta. Ô, Fábio, Tem que captar direito, tem que fazer o controle clínico direito. A psicologia é fundamental, o paciente tem que estar com a cabeça boa. A farmácia tem que funcionar de forma perfeita para aquela quantidade de infecção, de medicação. Comissão de infecção hospitalar. Assim, me desculpem os outros profissionais que é impossível lembrar todo esse time. toda a cadeia. Toda a cadeia. Por isso que transplante é um programa, não é uma cirurgia. É tanta pergunta que ele vai falando, vai surgindo perguntas que eu fico... Mas assim, eu tenho a sensação que o paciente, quando vai fazer o transplante, você falou 268. Ou seja, tem vários pacientes que são candidatos a transplantes que estão em casa bem, entre aspas, ou não? Todo mundo que está nessa fila está internado numa UTI ou num hospital. E a segunda pergunta é, quando você faz o transplante, os pacientes sabem quem foi o doador? Isso é dado, ele pode conhecer se ele quiser, ou nunca o doador porque assim, eu tenho aquela coisa de psicologia, veio aquela ideia de ele assumir o coração, achar que ele está vivendo no lugar, a família de quem perdeu, achar que... Como é que funciona esse embrulho aí? É um tema longo, interessantíssimo. Bom, a primeira pergunta sua... Se os pacientes estão em casa, ou se todo mundo na UTI. A fila, ela contempla priorização. Entendo. Ou seja, o paciente que está em casa, ele não está priorizado. Quem está priorizado é quem está na UTI. Então, o Instituto do Coração. É 268 na UTI, então. Não, essa é uma fila. Não, a fila não é 268, é entre 260... Tudo bem, chutei. Não. Vamos, 300. Tá. Desses 300, você tem lá uns 40 ou 50 que estão dentro da UTI. Então, esses estão priorizados. Entendi. Muitas vezes um priorizado está menos tempo do que na fila do que quem está em casa. Porque ele entrou no critério de priorização e é mundial esse critério. Entendi. É muito parecido o que nós fazemos aqui com o que se faz na Europa, na Espanha, que é um grande país transplantador, nos Estados Unidos, que é o maior. É muito parecido. Então, o paciente que está em casa, a chance dele transplantar é menor. É menor. Porque, com frequência, entra alguém na prioridade. Alguém que interna em insuficiência cardíaca, com risco de morte, ele entra em priorização. Nesse critério de priorização, quando ele está dentro da UTI, chega o órgão para ele, essa distribuição é da secretaria. Entendeu? Entendi. Então, essa distribuição é feita por um banco de oferta, um programa de computador que vai falar, esse coração é para esse coração é para esse. E aí a equipe desencadeia as coisas. Então, quem está em casa, a chance de transplantar é reduzida. É reduzida. E quanto ao que você comentou da família entrar em contato, a psicologia. A pessoa que vai receber o transplante precisa passar por uma avaliação psicológica antes. Ele tem que ser aderente ao tratamento. Ele tem que ser disciplinado na medicação.
ele tem que mudar o estilo de vida. Precisa parar de beber. Precisa parar de fumar. Precisa frequentar o hospital. Vir ao hospital para fazer exames. Ele vai orbitar a equipe médica durante muito tempo. Mais ou menos vezes, mas sempre vai orbitar. Então, aderência. E pessoas que têm as suas angústias e que envolve muito crença, religião, fé. Cada um tem a sua. Então tem paciente que fala, puxa, eu estou me sentindo mal porque alguém vai morrer para dar o coração para mim. Mas essa pessoa vai morrer. Não depende de você. As pessoas morrem. E se o coração vier para você, ele é seu. Ou seja, é uma forma mais simples um pouco de encarar. E a psicologia tem como abordar esse tipo de situação. O contato da família de quem doa para quem recebe, ele pode ser bom e pode ser maléfico. Então, via de regra, todos os países do mundo aprenderam que deve-se preservar o sigilo. Deve-se preservar o sigilo. Então, a orientação da secretaria é não fazer esse contato. Perfeito. Certo. Eu acho que realmente pode ter essa... o cara queria adotar ele, né? Tipo, é meu filho, coração do meu filho. Complicado. Essa ansiedade é muito... E essa ansiedade, é individual também, né? Ela passa para o cirurgião também. O cirurgião também está naquele circuito, naquele meio todo. É complicado. Fábio, uma pro clínico. O doador, o Brasil necessariamente tem que ser assim, um acidente, porque na Europa, por exemplo, uma vez eu li que até pacientes de 50, 60 anos são doadores de coração, desde que seja a parte cardiológica ok. Aqui no Brasil é assim, não? Até que idade? Utilizamos os mesmos critérios. Só que lá tem mais doador com idade avançada, porque a população é mais envelhecida. E agora fazer uma campanha em favor do uso de capacete e campanha para os motoqueiros se cuidarem, porque sofrem muitos acidentes. O maior doador de coração são motoqueiros. Olha, se tirar acidente de moto, a doação vai despencar no Brasil. Porque precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Então o Brasil tem uma população jovem, grande, com uma alta incidência de morte traumática. Então a Europa tem uma população mais velha e uma população com baixa incidência de morte traumática. Então o perfil dos doadores é diferente. Passando uma epidemia agora de intoxicação por opioides nos Estados Unidos. Isso é muito sério. Comprimidos, a pessoa para de respirar, o coração continua funcionando, o cérebro dele dá uma parada cardíaca, o cérebro para de funcionar. Uma massagem cardíaca, o coração é muito resistente. Ele volta a funcionar. A pessoa entra em morte encefálica por intoxicação por dependência química. Ou seja, tem muita variável. No Brasil, a morte traumática chama muito a atenção. Existe algum trabalho que compara a evolução? Por exemplo, eu acredito que um coração infelizmente, de um jovem que se acidentou, que tem lá 20 anos, 20 e poucos anos, e um coração de 60, quer dizer, o pós-operatório, a recuperação deve ser melhor ou não? O coração não tem esse envelhecimento. Assim, não sei se a pergunta foi... Nós temos um corte. A gente evita usar coração para cima de 50 anos, 55. Tá. Porque se eu vou estimar uma sobrevida para o meu paciente de 20 anos, esse coração vai chegar com 70. O coração está envelhecendo. Não é porque ele trocou de organismo, aquele coração vai ter aquela idade dele. Então não é raro a gente precisar operar alguma doença. Você já operou uma ponte depois? Uma ponte de safena com um coração transplantado? Trocar a aorta, pensou, um aneurisma de um coração que eu transplantei. Já pensou que maluco? Eu faço transplante faz 12 anos. Ao redor de 450, 500 transplantes. Vocês não olham isso, né? Entre aspas, ou olha. Se o coração é normal, a gente usa. Se ele tem arteriosclerose, se ele tem não sei o que, não usa. Se está naquele critério, se tem doença, não usa. Aí não vai. Sim, mas se tiver uma começo. Mas aí o que acontece? Esse paciente que recebeu o coração, ele vai tomar imunossupressor, ele desenvolve hipertensão, ele desenvolve as doenças do receptor e que vão atacar o coração do doador que vem com uma outra carga. E Fabio, conta aqui. Então essa mistura
gera... Eu imagino que... Eu imagino que para descontar o coração do corintiano que sofre muito deve ser um coração mais difícil. Esse coração é muito bom para transplantar, porque ele é muito resistente. Esse aí pode ficar esquenado umas 25 horas. Pode. O bicho aguenta. O coração de São Paulino é muito bom, de palmeirense, todos são... Aneurisma é uma patologia extremamente grave. Primeira coisa, a rotura, né, o sangramento de um aneurisma leva a mortalidade imediata em 30% dos casos. Caramba, não sabia que era muito alto. Aquele paciente que não acorda de manhã, paciente jovem que não acorda, frequentemente, se você for fazer uma autópsia, você vai encontrar uma hemorragia meníngea decorrente de um aneurisma cerebral. Que rompeu. Do restante dos pacientes, né, 1/3 desse restante não volta às atividades, morre após 30 dias do sangramento, 1/3 não volta às atividades normais e só 1/3 dos 2/3 que não morreram na hora volta à atividade normal. Bom, aneurisma, a gente sabe hoje que é uma patologia relativamente prevalente. Estudos também em cadáveres, né, com mortes diversas, de outras causas, chegaram a encontrar aneurisma em até 3% da população. Tá? Não é pouco isso. Não é pouco. E a cirurgia de Parkinson, como é que está hoje? Tá muito avançada, né? Isso é uma coisa interessante, né? Essa cirurgia, me explica para nós um pouquinho o que é essa cirurgia que estão fazendo. É aquele marca-passo que está colocando? Sim. É um aparelho? A cirurgia do Parkinson, né? O mapeamento e intervenção nos núcleos dos gânglios da base, né? Não é um procedimento recente, é um procedimento que começou nos anos 60, se não me engano. Quem começou a fazer no Brasil foi o professor Raul Marino, sim, né? O antigo professor titular da neurocirurgia do HC. Né? E até o começo dos anos 2000, o que era feito era a seleção de um núcleo específico, e até hoje isso, né? Você seleciona um núcleo específico baseado no predomínio de sintomas do paciente. Se é mais rigidez, se é mais tremor. E na época você destruía o núcleo. Você fazia a ablação. Era a ablação do núcleo, por calor, né? Não separava também? Não. A separação era outra, para outra coisa. É outra coisa. Tá. E mais recentemente, né, de uns 20 anos para cá, você teve o desenvolvimento das técnicas de neuroestimulação. Então, ao invés de você recorrer à ablação do núcleo, você coloca um eletrodo com marca-passo, uma frequência de sinal pré-determinada, vai sendo regulado e você consegue um resultado ótimo para aquele paciente e reversível, né? Em caso de necessidade. E é uma cirurgia relativamente simples ou não? Olha, não. Nunca é simples, né? Não. Dentro da neurocirurgia nada é simples. Mas eu vou te falar um negócio. Não existe neurocirurgia simples. Imagina. Não existe. É dolorido falar isso para o grande público. Mas complicações em neurocirurgia sempre são de grande monta, de grande impacto para o paciente. Eu lembro todo dia minha primeira neurocirurgia na residência. Foi hematoma subdural agudo, pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Eu como R1 e entrei em cirurgia com R3 na época, o Marcelo. E quando eu comecei a fazer a incisão, lógico, né? Primeira cirurgia. Sim. Né? Marcelo virou para mim e falou, escuta, toma cuidado, não bisela o bisturi. Para quem não sabe, biselar é o ângulo de corte, né? Você tem que ir absolutamente perpendicular à pele. Não bisela, porque biselar dá uma má cicatrização. Má cicatrização dá deiscência. Deiscência expõe o osso osteomielite, e você tem que fazer uma nova cirurgia, tirar o flap craniano, jogar fora, 6 semanas de antibiótico e outra cirurgia para refazer o crânio. Eu consigo substituir a bariátrica pelo Ozempic? Sim, consegue. Porque você entendeu o que eu estou pensando? Tipo, uma bariátrica medicamentosa.
Ele tem mais ou menos a mesma? Até falou disso. Será que você acha que vai acabar a cirurgia bariátrica Então, com essa evolução? O grande problema hoje do Ozempic, tá saindo uns novos agora, mais potentes ainda, é que o Ozempic na dose para emagrecer custa R$2.000 por mês. Esses novos que estão saindo, eles estão falando em $5.000 por mês, né? Então, pouca gente consegue bancar isso. Entendi. E outra coisa, todos os estudos mostram que quando você para de tomar, volta a engordar. E além disso, E é picada toda semana na barriga, R$2.000 por mês. E assim, hoje em dia você fala, o cara trabalha numa empresa, tem um convênio, o convênio cobre 100% da cirurgia. Ele não gasta nada. o Alexandre... E vai ter um resultado semelhante. Então, não digo que vai substituir. Claro, acho que os dois têm o seu nicho. Nós estamos em 2023. Por que ainda tem que fazer o toque retal? Gente, isso daí é um... Eu não entendo, assim, tem tanto diagnóstico por imagem, tanta Deixa coisa eu te falar, bonita. vou te tranquilizar. Por que o toque retal ainda é... Ah, não mais. Não precisa. Olha lá, viu que maravilha. Não precisa mais. Pode fazer uma ressonância magnética multiparamétrica todo ano. Seu convênio não vai cobrir, você paga. Tudo bem. 2.000 e tudo mais. Mas o toque retal hoje em dia é substituível. Mas Olha que o maravilha. toque retal, professor. Não é? É. mais barato. Aí quando a gente Mas fala... Você É muito vai lá. complicado. Porque eu fico imaginando assim, existe preparo, precisa fazer preparo de colo? Não, para essa Não. ressonância não. Nada. Precisa fazer preparo nenhum. É com contraste ou sem contraste? Com contraste. Bom, contraste é um pouquinho ruim, mas é tranquilo. Não sei, eu vou pensar nisso. Ó, vai as chegar sociedades... agora. Amigo, Isso é uma coisa amigo. extremamente discutível. As sociedades Mas ainda não falam isso. É interessante isso. As mas eu fico sociedades imaginando, ainda não pô, assumiram isso, não. Tanta evolução que, Até pô, e porque continua. Nós já fizemos essa pergunta aqui para o... Não. Não, por isso que eu fiz pra ela de novo, porque como ela quebrou o negócio do álcool... Vamos ver do- se ela vai porque entender o nosso ela problema. muda o nosso problema. São dois problemas diferentes. Uma coisa é você falar em epidemiologia. Né? Então, eu sou ministra da Saúde e eu preciso instituir um programa de rastreio e prevenção de câncer de próstata. Como é que eu vou fazer isso? Toque PSA, não tenha dúvida. Eu entendo E plenamente tem que isso. fazer todo ano. E assim, esse mês mesmo eu peguei um paciente, PSA normal, vamos fazer o toque, sem sintomas, sem nada. Vamos fazer o toque? Vamos. Achei esquisito, pedi a ressonância. Ressonância falou, tá esquisito mesmo, direcionou a biópsia Sem ter tumor. aumento de próstata, né? Nada, sem PSA sintoma, normal, PSA existe normal. Mas isso aí é raro, né? É raro. A maioria dos tumores de próstata produz PSA, Mas tem alguns Sim. que não mas produzem. tem uns que não Tem uns que produzem. não. Esse, entre aspas, é o é o cara. É o problema. vilão da escória, por isso que tem que fazer o toque e pega, gente. Pega mesmo. A gente tem um público de vários alunos de medicina que nos acompanham no nosso podcast. Tem muito aluno de medicina, tem muito colegas médicos que nos acompanham, também tem um público leigo. Hoje, qual que seria assim a mensagem que você deixaria ou falaria para quem está fazendo medicina? Começando agora. Que está querendo fazer medicina, está começando a medicina. O que o senhor acha da medicina hoje? Assim, não sei se eu fui claro na pergunta. É um pouco chata de responder. Eu não gosto da medicina de hoje. A senhora não gosta da medicina? Eu acho muito mercenária. Eu fico horrorizada, até com os convênios, horrorizada com o jeito que as pessoas trabalham. Porque no meu tempo, a gente fazia uma anamnese completa dos pacientes. Examinava, botava a mão Hoje, no paciente. eu, em geral, quando eu vou no médico, eu prefiro não contar que eu sou médica. Eles não olham para mim. Eu acho uma medicina muito... eu não gosto realmente. Com raras exceções. Né? Sim, claro. Tem um médico, por exemplo, até eu vou não dizer o nome dele mesmo, de propósito. Ele... ele, doenças respiratórias, as coisas, etc. E tal. Eu comecei a ter muito Não é Daniel? Daniel, não? Como é? Daniel, não? Não, Fernando Scalabrini. Ah, Fernando Scalabrini. Ele é um médico simples e tudo mais. Eu fui procurar ele porque ele tem consultório no meu prédio, onde eu tenho consultório também. E ele conversava comigo, tal coisa. Eu tinha acabado de consultar um outro cara por causa também mesmo dessa parte de pulmão. Ele olhou para mim.
Interessante, né? Como perdeu. O né? meu filho fala, né? O meu filho mais velho fala isso também. O meu marido tinha laboratório de análises clínicas. Às vezes os meninos que estavam no Mackenzie, era na Higienópolis, os meninos iam lá para pegar carona com o pai, às vezes, ou pegar dinheiro, sei lá, eles iam muito no laboratório. E eu via meu pai, às vezes, com paciente, abaixa a língua, vê a língua, disse 33, punha o estetoscópio. Agora, hoje, a gente vai no médico, o médico não olha pra gente. Não examina. E a outra coisa que eu acho um absurdo, mas um absurdo mesmo, é o número de exames que eles pedem. Ninguém sabe raciocinar, meu Deus. O que é isso? A visão da senhora é uma visão extremamente crítica e é importante. Fundamental. Porque eu acho que a gente está perdendo o porquê de ser médico, né? O motivo da medicina. Exato. Eu fico muito triste. A senhora falou uma coisa no começo, né, que realmente era verdade. O médico antigamente, ele entrava na casa do doente, muitas vezes ele puxava uma cadeira, botava ao lado da cama e ficava observando o doente, a respiração. Exato. Às vezes passava a noite ao leito do doente. Sem pressa, né? Sem pressa. Aí tomava café e virava aquela pessoa. Uma galinha Isso. Exato. A clínica era soberana. Exato. Tanto que os exames são exames Complementares. Não, São e exames tem uma coisa que eu complementares. já vi com pacientes. Eu fico horrorizada com os pacientes quando me contam, né? Eles fazem exame toda hora. E quando consultar um médico, depois tem uma outra coisa. E levam os exames recentes. Não, tem que fazer tudo de novo. Isso. Parece que é uma indústria, né? É a indústria dos É uma exames. indústria. Eu tenho uma paciente que tem 2 crianças. Um menino de 7, a menina tem 7 e o menino tem 12. Toda hora estão fazendo exame. É impressionante. Não, e outra, uma coisa, sabe o que me causa espanto? Eu lembro quando eu era pequeno, Piassi, eu não lembro da minha mãe me levar ao pronto-socorro porque eu estava com febre ou com dor de garganta. Era lenço, amarrado no pescoço. Não, resolvia, mel na garganta, era aquela confusão. Hoje, qualquer coisa, deu uma febre, corre para o pronto-socorro. Então, assim, as pessoas perderam um pouco aqueles conselhos que a gente tinha realmente. A senhora falou de ter cachumba. Eu, quando era pequeno, quem tinha cachumba, dormia todo mundo junto. Todo mundo tinha que pegar. Verdade, não era assim? Tinha essa dormia todo mundo junto. Os meus filhos, que afinal de contas são bem mais novos que eu, todos tiveram catapora juntos. Eu tive tudo. Todos tiveram sarampo juntos. Todos tiveram parotidite junto, inclusive meu marido, que não tinha tido parotidite, eu tinha tido. E ele teve junto com as crianças, né? Porque pegava na escola. Pegava na escola. Né? Eu fico muito, muito desapontada com a medicina de hoje. A senhora falou 2, 3 vezes que me chamou a atenção, que foi assim, nos meus pacientes, na minha clínica, que no mesmo prédio do Fernando, o pneumologista, a senhora ainda está clinicando. A senhora, como é que a senhora pensa, sei lá, não sei se existe essa palavra, mas aposentadoria, não pensa, eu vou parar... Eu não penso em parar. Não pensa, isso não é coisa... Só se eu não tiver mais paciente. Não, pelo amor de Deus, mas se não, não. Não é uma programa, porque hoje, o que a gente está vendo vários médicos, e a gente está conversando isso já programando. Eu vou fazer, entre aspas, meu pé de meia, quando chegar aos 65... Os mais novos. Os mais eu vou me aposentar aos 65. Mas isso é um pensamento que eu o médico... gosto de fazer, eu adoro. Quando a gente faz o que gosta, não se trabalha. Eu vou dizer para vocês, eu acho a vida uma coisa linda, uma coisa muito interessante. E até como eu estava pensando, porque eu vinha falar aqui, mas comecei a pensar mais ou menos nas coisas, eu digo, engraçado, eu gosto tanto da vida, não é minha. Eu acho que eu gosto da vida de todo mundo, porque eu leio muito, e não é dizer que eu leio só coisas... Medicina, lê geral, lê tudo. Não, e não é coisa só os clássicos. Eu leio tudo que cai na minha mão. Se eu não tenho uns 4 livros que eu não li ainda na minha casa, eu me sinto nua. Eu preciso ler, né? Eu preciso ler. Então eu descobri que eu sou meia viciada em histórias. Então, o simples fato de eu acompanhar as histórias da vida dos meus pacientes, porque são histórias. São histórias, a vida é uma história. Eu acho, se perguntar para mim o que é a vida, eu acho que a vida é uma viagem. É uma viagem que a gente embarca num trem, uma viagem que a gente ignora o destino, uma viagem surpresa, sem saber onde vai,
o que vai ver, o que vai aprender, o que vai conhecer, o que vai sofrer, o que vai ser bom, o que vai ser ruim. E nesse trem sobem pessoas, descem pessoas. Exatamente, né? exatamente. E então, a gente não controla a gente muitas não- vezes, é, né? então eu acho a vida linda. E se me perguntarem hoje, você tem saudade? Eu digo, não tenho. Se me perguntassem hoje, você tem vontade de ter 30 anos, 40 anos? Agora eu não quero. Eu sempre achei muito... Eu vou ser sincera, eu não tenho saudade do que passou. Foi bom. Sim. Mas eu não quero voltar, porque tem coisa pela frente. O melhor momento é o hoje, né? Eu gosto de olhar para frente, eu gosto hoje, eu adoro a minha vida. Mas aí você falou de pacientes, mas eu adoro acompanhar os meus pacientes. Agora, a Geldi estava perguntando a esse respeito. Eu cuidei de tanta gente que eu ainda cuido. Eu tenho pacientes que estão comigo toda a vida. Né? E tenho pacientes que hoje são famosos. É muito bonito isso. Sim. Eu acho isso muito bonito. Eu fico imaginando... Não, fala. Não, sabe o que mais me emociona de verdade? É ver a senhora falar de medicina com esse brilho nos olhos. É, isso aí. Mas não falo de medicina, eu falo da vida. Da vida, porque assim, esse brilho no olho é algo que contamina a gente. É impressionante, é a vida.